Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para LiveBrain Tutoriais. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao curso básico do Microsoft Access. Para quem acompanhou a videoaula anterior ou para quem não acompanhou, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou esse link aqui no canto superior, vocês podem clicar para depois dar continuidade nessa aula. Tá bom? Quem acompanhou, já vamos começar aqui. Vocês lembram que eu falei que iríamos começar as consultas, então nós vamos fazer isso hoje. Lembrando que as nossas tabelas já foram criadas na aula anterior. E um detalhe, na minha tabela cadastro eu coloquei alguns dados. Vocês podem olhar aqui, vocês podem preencher da forma que vocês quiserem a sua tabela. Se quiser deixar igual essa daqui, para os resultados das consultas forem iguais, né, para ter certeza de que está fazendo tudo certinho. De qualquer forma, vocês podem preencher aí do jeito que vocês quiserem, tudo bem? Com quantos dados forem necessários, tá bom? Então vamos lá. Para criar uma consulta, nós vamos clicar no botão criar, no mesmo menu que a gente criou a tabela, só que dessa vez iremos na de consultas. Aqui nós temos o design de consulta e o assistente de consulta. No assistente de consulta nos abre essas opções e temos aqui tabela de referência cruzada, localizar duplicatas e localizar não coincidente. Nesse primeiro momento a gente não vai usar essas opções porque já é para uma aula mais avançada, então para o curso básico não faz sentido nesse primeiro momento, então eu vou cancelar. Então vamos aqui no design de consulta. Primeiro, para que servem as consultas, né? Vou criar uma consulta, qual a finalidade? A consulta ela nos serve para trazer os resultados de uma forma filtrada, de uma forma mais estruturada, de uma forma mais fácil. Eu posso colocar critérios da nossa consulta. Então dessa forma a gente pode fazer relacionamento nas consultas e dessa forma a gente consegue apresentar um resultado melhor. E vamos fazer tudo com base nas nossas tabelas. Então vamos lá. Design da consulta. Nos abre essa caixa. Ele vai mostrar todas as tabelas e todas as consultas. Se a gente tivesse alguma consulta, que a gente pode usar uma consulta dentro de outra consulta. Mas por enquanto, como só temos duas tabelas, são essas duas que iremos usar. Então vamos lá. Clicar primeiro em adicionar a primeira tabela e adicionar a segunda. Vejam só que interessante. Lembra da aula anterior que fizemos os relacionamentos? Olha ele aqui, ele já aparece aqui pra gente. Eu vou mostrar qual a importância desse relacionamento. Então, quais os tipos de consulta, né, que a gente pode montar? Então temos a consulta simples, que é de seleção. Temos uma consulta de criar tabela. Nesse curso básico não vamos usar. Temos a consulta de acrescentar. A gente vai inserir dados numa tabela. Essa eu vou mostrar. Vou mostrar também a de atualizar, para a gente atualizar algum campo dentro da nossa tabela. E a de referência cruzada não vamos usar. E a de exclusão, para a gente excluir algum dado na nossa tabela. Então vamos começar com a consulta mais simples que a gente tem, que é a de seleção. Então vamos lá. Aqui temos as nossas duas tabelas e os campos de cada tabela. E aqui embaixo é onde a gente vai montar a nossa consulta. Temos o campo, que a gente vai selecionar um dos campos das nossas tabelas, nesse caso dessas duas. Aqui o nome da tabela, só tem as duas. Ele sempre aparece as tabelas que estão aqui na nossa consulta, tá? Não são as que tem no nosso projeto. Classificação, se eu quero que esse dado seja classificado de ordem crescente ou decrescente. Não classificado, ele vai ficar de acordo com o que está na tabela. Então aqui eu quero saber se ele mostra ou não. Por enquanto a gente vai deixar todos para mostrar. E um critério que a gente vai definir, que vai ser o filtro. Então vamos lá, vamos fazer primeiro uma consulta simples. Eu vou colocar o código do cliente, eu posso clicar duas vezes, que ele já vai ali para baixo. Ou posso arrastar, eu vou arrastar o nome do cliente. Vejam só, arrasto para cá. Tá? E aqui eu vou colocar o estado civil. Eu não preciso, mas eu só vou colocar para demonstração. E aqui dessa tabela estado civil, eu vou pegar a descrição do estado civil.
E a gente vai, para ver o resultado, a gente vai clicar em executar. Olha só, ele já mostrou todos os dados, ó, das duas tabelas já unidas, tá vendo? Relacionadas. E aqui a descrição do estado civil. Vejam só, o 0 para solteiro, 1 para casado, assim como a gente cadastrou aqui na tabela de cadastro cliente. Eu vou clicar em estrutura e vou excluir o campo estado civil, que eu não preciso do código aqui, né? Então eu posso clicar simplesmente no botão delete, posso vir aqui, ó, excluir colunas, tem o mesmo efeito. Ó, vamos executar só para demonstração, vejam só. Então vamos lá, essa aqui é a consulta simples, não tem nenhum critério, vou mostrar todos os dados da minha tabela. Então agora vamos incluir um filtro. Por exemplo, eu quero puxar só os solteiros, eu quero que me traga de resultado só os solteiros desse meu relacionamento, dessa minha consulta. Como que eu faço isso? Na descrição do estado civil, a gente tem lá solteiro, casado, divorciado. Então no meu critério aqui, ó, eu vou digitar como solteiro. Como é um texto, ele vai automaticamente colocar entre aspas. Eu poderia já digitar com aspas, mas eu fiz assim só para demonstrar. Vejam só, colocou entre aspas. E vou executar a minha consulta. Olha, ele já fez o filtro e trouxe só os solteiros. Um detalhe, se eu digitar uma palavra que não existe, por exemplo, ó, digitei errado solteiro e executar, ele não vai me trazer nada, porque não vai achar nada com solteiro, então ele não vai trazer. Vou deixar como solteiro, tá? Um detalhe legal do filtro desse solteiro, por exemplo, se eu quero tudo que comece com a letra S, que tem um separado também, eu apago o solteiro e coloco um asterisco. Ele vai me trazer tudo que começa com S, certo? Então agora vamos deixar solteiro. E agora, se eu não quiser trazer o que é solteiro, eu quero tudo menos os solteiros. Como eu faço isso? Eu posso colocar diferente, é o sinal de diferente de solteiro, ele vai me trazer tudo que não é solteiro. Ou eu posso colocar também, lá estava como, então eu vou colocar negado como solteiro, também tem o mesmo efeito. Legal? Então vou apagar aqui. Tem outros critérios mais elaborados, um pouco mais complexo, só que aí é para outras videoaulas. Por exemplo, posso clicar aqui e ir em construir, que o Excel no Axis nos vai abrir essas opções aqui, que tem várias funções internas do Axis, que a gente vai poder montar fórmulas. Só que isso aqui vai ser para uma videoaula mais avançada, tudo bem? Então os critérios básicos para filtros é igual, diferente, ó, o igual é esse, o diferente, diferente, maior. Eu vou dar um exemplo de maior. Por exemplo, no código do cliente, a gente sabe que o código do cliente é um código numérico. Então vamos supor que eu quero que no critério pegue tudo que for maior do que 6. Eu quero só código maior que 6. Então eu vou executar. Aqui, ó, ele já trouxe tudo que é maior que 6. Então eu trouxe 7, 8. Se eu quisesse para trazer o 6, eu posso colocar maior ou igual a 6. Aí ele me traz o 6. Trouxe o 6. Posso também colocar menor que 6. Ele vai me trazer tudo que é menor que 6. Esse campo classificação aqui eu esqueci de falar. Eu só falei, mas não dei exemplo. Então ele vai classificar a ordem crescente ou decrescente. Olha só. Aqui o nosso código do cliente está classificado, mas ele não está classificado na verdade. Ó, o 8 está aqui, ó, depois do 5. Então vamos classificar por ordem crescente. Ele vai ficar em ordem crescente, ó, do 2 até o 8 certinho. Posso classificar também por ordem decrescente. Ele classificou em ordem decrescente. Então vamos deixar sem classificação. Tudo bem?
Se, por exemplo, eu tivesse que classificar outros campos aqui em ordem crescente e decrescente, ele sempre vai levar em conta o primeiro, ele classifica esse primeiro, depois esse, assim por diante. Agora vamos colocar um totalizador, aprender a colocar totalizadores na nossa consulta. O Axis nos permite colocar contadores em nossas consultas. Por exemplo, eu vou deletar aqui os nossos campos. Eu quero saber quantas pessoas cadastradas na minha tabela são de cada sexo, são do sexo masculino e do sexo feminino. Como que a gente faz isso? Eu vou colocar o sexo aqui, cliquei 2 vezes e vejam só, temos esse botão totais. Quando eu clicar em totais, depois de tabela aqui vai aparecer um campo total. Tá vendo? Se eu executar a consulta do jeito que está, ele vai me agrupar todos os sexos. Vejam só, tudo que é feminino e masculino. Só que eu não sei quantos tem de cada um. Como eu coloco esse contador? Eu jogo novamente o campo sexo, tá? E no agrupado por, eu vou selecionar contar. Tá vendo que eles nos dá várias opções. Para esse momento eu vou colocar contar. Então o que ele vai fazer? Ele vai agrupar esse campo aqui na tabela e vai contar esse outro aqui. Então se eu executar, aí 2 femininos e 5 masculinos. É legal, dessa forma eu posso também fazer um filtro aqui, ó. Se eu falar assim, ó, critério só maior do que 2, você viu lá que no feminino tinha 2 e no masculino tinha 5. Ele só vai trazer o resultado que for maior que 2. Ó, trouxe só o 5, porque o 2 não é maior que 2. Então vamos tirar o nosso critério. A gente pode colocar critérios aqui também. Então essa é uma forma de contar os campos de nossa tabela. Um outro legal também, eu vou pegar aqui, eu vou excluir e vou colocar o código do cliente de novo. Por exemplo, se eu falar assim, eu quero pegar o maior, o máximo, qual é o último registro da minha tabela? Como é um campo alfanumérico, qual que é o máximo? Então eu vou executar, ali me trouxe, que é o 8. Se eu colocar um mínimo, ele vai trazer também o 2, tá? Temos a opção primeiro, tá vendo? Ele trouxe o primeiro é o 2. Se eu colocar o último, ele vai trazer o 8, tá? Um detalhe legal quando a gente usa esses totalizadores é isso aqui, ó. A gente pode renomear esses campos. Então eu vou fazer que nem eu tinha feito no sexo, colocá-lo 2 vezes e vou dar um agrupar, um contar. Ele vai me trazer aquele resultado. Porém, ó, fica um número esquisito aqui, né? Não fica um legal. Eu posso vir aqui, ó, antes do sexo, colocar um texto. No nosso caso eu vou colocar quantidade, colocar 2 pontos e vou executar. Veja que ele assumiu aquele nome. Então eu já sei que aqui é a quantidade, tá bom? Então é assim, galera. Esse aqui foi o básico de consulta de seleção, tá? Agora nós vamos criar uma consulta de acrescentar, uma consulta de acréscimo. Eu vou fechar aqui. Essa aqui eu vou salvar, tá? Só para vocês verem como que ela fica salva aqui. Então eu vou colocar o código do cliente, o nome e a descrição, que era aquela primeira que estava. Vou fechar e vou salvar. Colocar CN de consulta, exemplo. Vou colocar exemplo 1, tá? Ó, ela fica salva aqui, ó, com esse desenho aqui, ó, com esse ícone. Então agora nós vamos criar uma consulta de acrescentar. Vamos em criar, da mesma forma, design de consulta. Para essa nossa consulta a gente não vai precisar de nenhuma dessas consultas aqui. Eu vou mostrar por quê. Então vamos fechar, mas vamos clicar em acrescentar. Ele vai pedir qual é a consulta que eu quero acrescentar, qual é a tabela, desculpa, qual é a tabela em que eu vou acrescentar dados. Eu vou acrescentar dados na estado civil. Ele aparece aqui, ó. Aqui ele vai aparecer listado todas as tabelas que eu tenho no meu projeto.
Então vamos selecionar Estado Civil e dar um OK, tá bom? Vai ficar em branco aqui mesmo, não vai ter nada. Porém, olha que interessante, nesse acrescentará é o nome da tabela que eu escolhi e os campos que eu tenho. Aqui, ó, tá bom? Qual é o campo que eu vou acrescentar, tá bom? Então, primeiramente, eu vou selecionar o código Estado Civil e aqui eu vou selecionar descrição do Estado Civil. Mas aí, o que eu vou acrescentar, né? Não estou acrescentando nada. Então aqui, ó, no lugar de campo, eu vou colocar o que eu quero acrescentar no código e o que eu quero acrescentar no Estado Civil. Nos nossos códigos lá, e até o número 4. Então eu vou acrescentar o código 5. Ó, ele assume essa expressão aqui, ó, porque ele pede o nome de um campo. Como a gente não tem nenhum campo aqui, ele vai ficar com a expressão 1 e aqui ele vai ficar a expressão 2. E qual que é a descrição do Estado Civil? Aqui eu tenho que colocar entre aspas. Eu vou colocar amaziado. Eu não sei se amaziado escreve assim, mas amaziado é quando a pessoa vive junto com a outra sem estar casado. Vive junto lá. É uma união estável, mas não é casado, nada no papel. Chama amaziado. Se tiver errado, depois a gente vai alterar isso. Tudo bem? Agora, olha que legal. Eu vou acrescentar esses dois campos na minha tabela. Então eu vou clicar em executar. O Axis nos vai pedir uma confirmação. Ó. Ele vai falar: ó, você está prestes a acrescentar uma linha na sua tabela. Ele está falando: você está prestes a acrescentar. Não é que ele acrescentou. Eu vou clicar em sim. Se não der mensagem nenhuma, é porque ele acrescentou na tabela. Tudo ok. Caso contrário, ele vai dar um erro. Então eu vou clicar em sim. Vejam só, acrescentou, não deu mensagem nenhuma. Eu vou até abrir a tabela aqui para ver se acrescentou mesmo. Aqui, ó, 5 amaziado, tá? Vou fechar. O código 5 é chave primária, então ele não vai permitir duplicidade. Então se eu pedir para executar de novo a tabela, ó, a mensagem, ó, ele vai falar a mesma coisa. Você está prestes a acrescentar. Então eu vou clicar em sim, eu quero acrescentar, mas olha só. Ele vai falar que ele deu como 0, tá vendo? Que ele não acrescentou nada na tabela, por causa da chave primária. Mesmo clicando em sim ou não, ele não vai acrescentar. Se eu clicar de novo, vai dar. Ele fala que vai acrescentar, que vai tentar acrescentar, mas depois ele fala que não consegue, tá bom? E mesmo assim, e mesmo se eu não colocar um campo, por exemplo, aqui, ó, ele vai falar, vai tentar acrescentar, mas depois vai falar que não pode, porque aqui não é violação de duplicidade, a chave primária é requerida, tá bom? Então essa daqui, eu vou voltar aqui, não dá para voltar, né? Então eu vou pedir para colocar o campo de novo, código, Estado Civil, colocar 5, ele não vai acrescentar de novo. Eu vou salvar a minha tabela para você ver como que fica o ícone da tabela. Desculpa, da consulta. Então vamos clicar em salvar, colocar CN, acréscimo. Vejam só, ficou com mais, que a gente sabe que é uma consulta de acréscimo aqui. Tudo bem? Então agora podemos fechá-la. Então agora nós vamos fazer uma consulta de atualização. Vamos lá em criar, design de consulta. E vamos clicar na Estado Civil, vamos adicioná-la. Diferente da acréscimo, a de atualização necessita da tabela aqui. Vamos fechar e vamos clicar em atualizar. Veja que as opções aqui mudam, tá? Ó, vou deixar selecionar, olha lá, e atualizar muda. Atualizar, ela vai pedir o campo que eu quero atualizar, tá? Eu vou clicar aqui na descrição do Estado Civil, ele já puxa da tabela. Esse atualizar para é qual o texto ou a informação que eu quero atualizar na minha tabela e quais são os critérios. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui para enrolado. Ó, você vai ver, enrolado. E qual é o meu critério? Se eu não colocar critério aqui, ele vai atualizar todos os campos para enrolado da descrição. Todos os dados do campo descrição Estado Civil da minha tabela vai virar enrolado. Ó, se eu clicar em executar, o bom do Axis é que ele vai perguntar:
Ó, ele vai falar que eu vou atualizar 6 linhas. Então são todos os meus cadastros vão ficar como enrolado. Então eu vou clicar em não. Se eu colocar aqui, ó, o amaziado que a gente tinha criado, que é um critério, então ele vai fazer um filtro pelo amaziado e depois ele vai atualizar para esse status aqui enrolado. Então quer ver, ó, só tem uma linha com amaziado. Se eu falar sim, ele vai atualizar e não vai dar mensagem nenhuma. Aqui, ó, vamos abrir, ó, status amaziado virou enrolado, tá? Se eu rodar de novo aqui a consulta pedir para executar, ele vai falar que deu 0, ó, porque ele não achou nenhum status enrolado, tá bom? Então essa aqui é a consulta de atualização. É muito importante colocar critérios na consulta de atualização, porque senão atualiza tudo de forma errada e para voltar não tem como voltar atrás, só se tiver backup. A mesma coisa com a consulta de exclusão que a gente vai fazer agora. Então eu vou salvar a minha tabela para ver como ficou o ícone. Minha tabela não, minha consulta, CN atualização, sem a pontuação. Tá vendo? Ficou com o ícone bem aqui parecido, né? É o ícone em miniatura. E vamos fechá-la. Agora vamos criar a consulta de exclusão. Vamos excluir um dado da tabela. Vamos lá, design de consulta. Estado civil, ela necessita que tenha a tabela para saber qual que é a tabela que vai excluir. Só que o legal da tabela de exclusão é que ela não precisa de nenhum campo aqui embaixo. Só que é muito perigoso não colocar nenhum campo. Vou explicar agora, mostrar agora. Vou clicar em excluir. Se eu pedir para executar, ele vai falar aqui, ó, que eu estou prestes a excluir 4 linhas da tabela especificada, é da tabela estado civil. E não é isso que eu quero, eu vou clicar em não. Por quê? Porque meu estado civil aqui, ó, está com todos os ícones, com todos os campos. Então é importante a gente colocar um critério, ó. Eu não posso clicar em exclusão. Então eu vou colocar um critério. Se eu colocar aqui, ó, a descrição do estado civil e o critério eu colocar enrolado, o que ela vai fazer? Ela vai filtrar o enrolado, ó, e vai excluir só enrolado. Se eu clicar em sim, ela já executou, não deu mensagem nenhuma. Se eu abrir minha tabela estado civil, ó, só o enrolado sumiu. Então aqui eu vou salvá-la para vermos o ícone CN exclusão. Vejam só, ficou com X de exclusão. E eu vou fechar. Então galera, isso é um pouquinho, é o básico que vocês precisam saber para criar as consultas no Axis. E nas próximas videoaulas eu vou colocar algo mais elaborado, mas já para a próxima videoaula eu vou mostrar como criar os formulários. Então aguardem até a próxima aula. Eu espero que a explicação tenha ficado clara, né? O conteúdo tenha sido compreendido. E essa foi mais uma videoaula da LiveBrain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas novas videoaulas. Compartilhe com os amigos e deixe nos seus comentários todas suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima e um grande abraço!